Olá, amigos! Começa agora o programa Visão Parlamentar, o ponto de encontro entre a população e os vereadores de São José dos Campos. Aqui você vai saber um pouco mais sobre os temas importantes de nosso município e o trabalho desenvolvido pelos vereadores no dia a dia da Câmara Municipal. São José possui 21 vereadores e a cada programa um deles estará aqui, apresentando seus projetos, suas propostas e seus trabalhos nas comissões temáticas da Câmara. A cada programa, uma entrevista para você ficar bem informado, sabendo o que fazem os nossos representantes no Legislativo Municipal. Nossa convidada de hoje é a vereadora Renata Paiva, do Democratas, o DEM. Olá, Renata, bem-vinda ao Visão Parlamentar. Obrigada, Pandeló, eu que agradeço essa oportunidade, quero aqui cumprimentar a todos que nos assistem nesse momento. É um momento extremamente importante que nós estamos vivendo, por isso eu agradeço a possibilidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa situação. Bom, a situação a que se refere a Renata é a transposição de águas do Rio Paraíba do Sul para a capital paulista. Renata, sobre esse tema, a represa do Jaguari tem condições de abastecer o sistema Cantareira para levar água do Vale do Paraíba para a capital paulista? Nós vivemos um momento muito preocupante. Sabemos, a ONU tem declarado que a próxima crise que o mundo deveria enfrentar seria a crise da água. Que a água seria a próxima economia do mundo, muito mais valiosa do que o petróleo. É óbvio, porque sem água não há vida. Nós podemos substituir tudo na nossa vida. A roupa, a alimentação, o transporte, mas a água não. Por isso, hoje, bem próximo de nós, já existem regiões que vivem esse drama. A região de Piracicaba, Campinas, por exemplo, a 2 horas daqui, cedem cerca de 50% da sua capacidade de água para o sistema Cantareira e hoje as indústrias estão sendo proibidas de se instalar naquela região por falta d'água. Hoje não tem água para o abastecimento humano, eles estão utilizando o fundo morto, o volume morto da represa, que seria o ralo, para poder abastecer aquela população. Hoje também eles vivem um momento de renovação desse contrato com a Sabesp para o sistema Cantareira, para atender a Grande São Paulo. No entanto, as pessoas não podem dar aquilo que não têm. Com isso, o governador do estado de São Paulo precisa resolver o problema destas regiões. Não só da região de Piracicaba, Campinas, como também de parte da população da Grande São Paulo, que também vive hoje um grande drama por falta de água. E, infelizmente, Eduardo, esses estudos que estão sendo elaborados pelo governador Geraldo Alckmin, desde 2008, foram concluídos agora, no final do ano passado, e dentre as alternativas para se resolver o problema dessas regiões, a bacia do Rio Paraíba do Sul. No entanto, tinha outras possibilidades antes da bacia do Rio Paraíba do Sul, que estava previsto uma eventual retirada de água para 2025. Entretanto, para surpresa de todos nós, fomos informados pela imprensa na última quarta-feira, dia 19, que o governo do estado de São Paulo antecipou a bacia do Rio Paraíba do Sul e estava decidindo por uma retirada de água através da represa do Jaguari. A represa do Jaguari, ela é o nosso segundo maior reservatório de água da bacia do Rio Paraíba do Sul. Portanto, ela é responsável por alimentar o Rio Paraíba. E qualquer retirada de água da represa do Jaguari, com certeza vai impactar todos os compromissos que nós temos com a bacia legais e com o Rio de Janeiro também. Por que o Rio de Janeiro? Porque hoje, nós temos a maior transposição do Brasil desde a década de 50 com o Rio de Janeiro. 2/3 das nossas águas vão para o Rio de Janeiro todos os dias.
A transposição que nós temos para o Rio de Janeiro, Eduardo, é no mínimo 5 vezes maior do que a transposição do Rio São Francisco, que gerou, né, tantas polêmicas, tantas discussões. Agora, o que nos deixou mais indignados ainda é que o governador tomou uma posição dessa, indo falar com a nossa presidente Dilma, inclusive, passando por cima de todas as lideranças do nosso Vale do Paraíba, sem consultar os comitês de bacia. O CEIVAP, que é o Comitê Integrado da Bacia, que envolve São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, porque o Rio Paraíba ele passa por 3 estados e o Rio de Janeiro depende única e exclusivamente das águas do Rio Paraíba. Eles não têm outra opção, assim como nós. O Vale do Paraíba, uma região pujante, uma região que está recebendo inúmeros investimentos da iniciativa público-privada, como trem de alta velocidade, o pré-sal e outros investimentos. Uma região que tem entre o eixo São Paulo, Rio de Janeiro, um dos principais corredores econômicos deste país, que tem uma importância no PIB nacional. Com certeza, a água, além de ser fundamental para a nossa sobrevivência, ela também é, do ponto de vista estratégico, fundamental para garantir a sustentabilidade de toda a nossa região. E uma região sem água é uma região pobre. Vai acontecer como está acontecendo hoje, né, com a região de Campinas-Piracicaba. As indústrias vão embora, começam a perder os empregos, enfim, olha a crise, o impacto que isso vai trazer para a nossa região. Mas pior do que isso, Eduardo, digamos que nós tivéssemos a possibilidade ainda de ceder água para São Paulo. Hoje, a nossa bacia vive uma crise muito séria, principalmente com relação aos nossos reservatórios. O governador pretende tirar do nosso segundo maior reservatório, que é o reservatório do Jaguari. Por ser um rio estadual, o Jaguari, não necessariamente, do ponto de vista administrativo, ele necessitaria de autorização para a retirada de água. Mas por que ele foi a Brasília falar com a nossa presidente Dilma para intervir na ANA, que é a Agência Nacional das Águas, para que a gente pudesse, para que ele pudesse ter essa autorização? Primeiro, porque o Rio Paraíba do Sul é um rio federal. Ele atende 3 estados, então teria aí um conflito, né, interestadual, né, além dos conflitos regionais. Então, do ponto de vista político, ele estaria compartilhando esse ônus, né, com a própria presidente Dilma. Por outro lado, qualquer retirada de água no Jaguari traria impacto no Rio Paraíba. E com certeza iria comprometer as outorgas que nós temos hoje com o setor industrial da nossa região, iria agravar ainda mais a qualidade da nossa água, que hoje nós já não atendemos os parâmetros estabelecidos pelo CONAMA, que o nosso rio tem a classificação 2, e hoje, infelizmente, a gente não tem atendido. Iria agravar ainda mais as regras de operação. O que é regra de operação? É a vazão mínima do rio, para que o rio não venha secar. Hoje, existe essa vazão mínima estabelecida pela ANA e pela ONS, Operadora Nacional do Setor Elétrico. Porém, por vários momentos do ano, nós já não conseguimos atender e temos violado essa regra de operação. Não só por toda a nossa bacia, mas principalmente em Santa Cecília, aonde acontece em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, aonde acontece a transposição para o Rio Guandu, atendendo aí toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Com isso, nós teríamos aí inúmeros, né, prejuízos para a nossa bacia. Portanto, essa decisão é uma decisão que precisa ser amplamente discutida, principalmente nos aspectos técnicos. Nós temos que esgotar todas as instâncias
técnicas, envolvendo aí todos os atores, os legítimos atores desta discussão, como comitês de bacia, a Agência Nacional das Águas, o CEIVAP, que é o Comitê Integrado da Bacia, que envolve São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, e que, inclusive, Eduardo, o CEIVAP elaborou recentemente e concluiu estudos, um balanço hídrico da bacia, da atual realidade da bacia, que contesta os números apresentados pela empresa Cobrap, que foi contratada pelo governo do estado de São Paulo para buscar novas alternativas. Sobre isso, nós vamos falar um pouquinho mais no próximo bloco. Dois aspectos importantes daquilo que a vereadora Renata Paiva acabou de colocar. O primeiro, essa questão da mobilização que o Vale do Paraíba já está vivendo e a região, o estado do Rio de Janeiro também já está fazendo, mas também essa questão da vazão, da capacidade de se fornecer água para a capital paulista. Tudo isso no próximo bloco aqui mesmo, no Visão Parlamentar. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.